Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Sejam vocês bem-vindos, vocês que estão nos assistindo pelo YouTube. É um prazer estar com vocês e espero que esta palavra possa falar com cada um e transformar a vida de vocês como verdadeiros adoradores do Senhor. Então, nos acompanhe se você puder, abra a tua Bíblia em Jeremias, capítulo número 2, e vamos ler a partir do verso de número 1, que vai dizer: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornaram nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem. Mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me reconheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. O tema da mensagem é o amor de Deus e a rebeldia do povo. Vamos orar. Desocupe as suas mãos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus, pedir a direção do Senhor. Querido Deus e Pai, mais uma vez nos reunimos aqui, Senhor, e a primeira coisa que queremos fazer é te glorificar, te exaltar e engrandecer o teu nome, prestar o nosso culto de agradecimento ao Senhor, de onde o Senhor nos tirasse. E oramos, meu Deus da glória, para que tudo aquilo, Senhor amado, que está registrado na tua palavra, possa ser para nós um norte, nos dá um entendimento do teu querer, e que traga mudança para a nossa vida, atitudes, para fazermos o que é reto, segundo a vontade do Senhor. Então eu já te peço, Senhor, me use, coloque as palavras certas em minha boca, abra o coração do teu povo, a mente, para que tenha o entendimento da verdade, que eu seja um instrumento em tuas mãos, para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Então está aqui, amado, o amor de Deus
e a rebeldia do povo. É uma das passagens que Deus, por meio do profeta Jeremias, confronta o povo de Judá, por sua rebeldia espiritual e idolatria persistente. O tom é direto, como nós podemos ver aqui. É forte e carregado de imagens simbólicas para descrever o pecado do povo e sua falta, e a tentativa de encobertar isso. Fizemos isso? Não, eu não. A falta de reconhecimento daquilo que faz. Tenta encobrir aquilo que faz. E Deus aqui chama a atenção desse povo. Queria pular lá para o verso de número 20, deste mesmo capítulo, que vai dizer assim: ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente, e da semente mais pura. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada, como a vide brava? Pelo que, ainda que te laves com salitres e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Então, o verso de número 20 faz um resumo aqui, dizendo o seguinte: porque há muito quebrava o teu jugo, eu rompi as tuas ataduras, e dizias: não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas com meretrizes. O que isso quer dizer? Deus está lembrando o povo aqui da rebeldia, da falta de reconhecimento. Deus está lembrando: olha, eu rompi o teu jugo, a tua escravidão. Você vivia no mundo perdido, como escravo, sujeito ao inferno. Tu não tinha um Deus, e se curvava diante de qualquer um dos deuses que era apresentado. Ou seja, o povo rejeitou a autoridade divina e a aliança com ele, quando diz assim: não quero servir. Isso mostra, amado, uma atitude de rebeldia declarada. A pessoa não está nem aí, só pensa em seus próprios interesses. A Bíblia vai dizer que a seara, ela é grande, os frutos já estão maduros, e o que nós precisamos fazer? Colher. Mas o estado para com Deus continua o mesmo. O Senhor está chamando a atenção desse povo porque eles cuidavam de si próprio.
sem reconhecer o Senhor. Porque a expressão sobre todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa se refere aos locais típicos de culto idolátrico pagão. Idolatria. Nós cultuamos mais as coisas externas, damos mais valor ao externo, às coisas materiais, aquilo que mais nos interessa do que o próprio Deus, que é fazer a vontade do Senhor, que é obedecer a sua palavra, que é viver em novidade de vida, mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude, mudanças de palavras. Quando nós não detectamos, ou quando Deus não detecta isso na nossa vida, Deus, Ele, com certeza, Ele imagina, essa pessoa não mudou. Ela está aqui. Ela usa o sabão, a palavra, a potassa. Se esfrega, mas a mancha não sai dela. É disso que o Senhor está falando. Então Ele diz, deitava-te com meretriz. Isso é uma metáfora forte. Deus compara a idolatria do povo à prostituição espiritual. Amado, eu canso de falar isso. O que mais me interessa, o que mais alegra o meu coração, é no que eu mais me dedico. E o Senhor, Ele faz essa comparação. A que eu mais me dedico? Em que eu mais me esforço? Para quem é o melhor do meu tempo? Porque tudo que Deus quer é aquilo que a gente falou até ontem mesmo. Ide, pregai o evangelho, orar, expulsar demônios, livrar o maior número de pessoas que está indo para o inferno, anda cambaleando. Enquanto nós paramos e nos dedicamos a nós mesmos, o mundo lá fora, Satanás e seus adeptos estão trabalhando, fazendo com que as pessoas se curvem aos erros, enganam o povo, penetram dentro de igrejas, ludibriando, com palavras bonitas, palavras sensuais, distorcendo a palavra, querendo dizer, está tudo bem, está tudo perfeito, continue assim, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer e acontecer. O sabão, a potassa, está aí. E Deus está tentando lavar, esfregar, mas a mancha não sai. A ilusão para ir por esse mundo não sai de dentro do homem. O interesse está aqui, assim como era com esse povo. Deitar com meretriz é obedecer aquilo que não leva a Deus, é se prostituir, servir a outros deuses ao invés de servir exatamente como Deus planejou, o que Deus quer que nós façamos. E quando nós não obedecemos, o Senhor compara um casamento de Jesus com a noiva, com a igreja, que se eu não obedeço o querer de Deus, a vontade do Senhor, é óbvio que eu estou me prostituindo. É uma prostituição espiritual.
E Deus começa então a chamar a nossa atenção. Nós temos um casamento, Ele deu a vida por nós. Aquele que ama dá a vida, se entrega. E é essa entrega que o Senhor espera da noiva, da igreja. Aleluia. Verso de número 21 desse mesmo texto vai dizer: eu mesmo te plantei como uma vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada, vide brava. O que isso quer dizer, igreja? Deus usou a imagem de uma videira nobre. Aleluia. E para nós essa videira nobre é Jesus, do qual nós somos enxertados. Olha que bênção, querido. Então de nós, que fruto deve ser dado? Que fruto deve ser produzido por nós? Ele mesmo plantou para mostrar que o povo foi criado com propósito, pureza e cuidado. Ao invés de frutificar para Deus, ele está falando que o povo se degenerou. Aquilo que ele esperava, nosso comportamento, nossas atitudes, nossa mudança, não aconteceu. O fruto que estamos dando não vem de Deus. É o que ele está falando para esse povo. Então o que ele está dizendo? Tornastes como uma videira selvagem, sem valor e sem fidelidade. Vocês não são fiéis. Olha que Jeremias era taxado, de homem duro, e sofreu por isso. Porque o intuito, e o Senhor quando o chamou disse: você vai sofrer. Eu vou te chamar e você vai sofrer. Você vai pregar a verdade, e isso vai causar sobre você problemas, porque o povo não quer ouvir. E Jeremias sofreu e sofreu muito, por conta das mensagens que ele pregava. Aliás, não foi só ele, Todos os grandes homens de Deus que pregaram a verdade sofreram perseguição, apedrejamento, chicoteadas, foram lançados em prisão, perseguidos, porque pregavam a verdade. Se o próprio Jesus sofreu com a verdade, lembra de domingo passado? Muitos o abandonaram, porque não aceitavam sua mensagem. E ele não passou a mão na cabeça, ele disse: se vocês quiserem, vão também. E é uma mensagem dura, e para pregar não é fácil. E aqui o Senhor está deixando claro, através da boca de Jeremias, para um povo que era rebelde. Mas, irmãos, parece que não muda, Com tanto conhecimento, sabe, mais de 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, e a rebeldia parece que continua a mesma. E nós precisamos despertar na nossa mente: Senhor, o que eu estou fazendo? Será que eu estou seguindo pelo mesmo caminho e vou sofrer as consequências? Porque a gente sabe que o povo sofreu. Um povo que foi tirado do Egito, ou do mundão, vamos dizer assim,
da área de sofrimento, e que Deus queria conduzir por um deserto, ele diz, e no deserto não tinha nada, não tinha nem ser humano, mas eu estava lá com vocês. Por que eu conduzi vocês por esse deserto? Porque o quem ia cuidar era eu, mostrando, vocês não precisam de nada, comida, vestimenta, calçado, tudo que vocês precisarem, deixa comigo. Mas e o reconhecimento por isso? E a gratidão? Porque a gratidão, ela é demonstrada através da obra, do nosso esforço de cultuar, de estar presente, de ser grato, de reconhecer, de ouvir a voz de Deus, não aquilo que eu desejo ouvir, mas aquilo que Deus está falando, sem eu procurar nas Escrituras apenas o que me agrada. Essa é a voz de Deus. Quando Ele fala aleatoriamente, aleluia. Então Ele diz, ao invés de frutificar para Deus, se degeneraram, tornando-se como uma videira selvagem, sem valor e sem fidelidade. A ideia é que a corrupção veio de dentro, por escolhas que nós mesmos fazemos, escolhas próprias. Não é erro de Deus. Quando Deus nos escolheu, quando Deus escolheu esse povo, Ele não errou. Foi eu que escolhi a vós, foi vós que me escolhestes, e eu vos escolhi para quê? Eu te plantei como uma verdadeira vide, eu te enxertei, na verdade, numa videira que já existia. Quem é a videira? O Senhor Jesus. E é dessa raiz o que eu quero. Qual é o fruto que nós estamos produzindo? Qual é o fruto que esse povo estaria produzindo? Porque Deus, amado, Ele tenta, Ele faz isso. Ele fala aqui, Jeremias falando, é como um sabão do lavadeiro, é como a potassa era um sabão ou um detergente que era colocado para limpar. Mas Ele diz, olha, parece que quanto mais sabão, ou talvez dizendo assim, e muitos às vezes vão buscar sabão fora, vão tentar encobrir apenas a sujeira, e não usar o que Deus já deu, para trazer mudança. Porque se eu servir ao Senhor, com alegria, com amor e dedicação, quando eu me lançar para Deus e dizer, Senhor, usa-me, como Tu queres, esse é o meu reconhecimento de que eu fui purificado, de que eu fui realmente transformado. E não, amado, muitas das vezes nos encobrir, ou tentar pegar sabão em outro lugar e tentar esfregar, e o Senhor está dizendo, querido, a mancha não sai, com esse sabão a mancha não sai. Lá em Isaías, para a gente entender melhor, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, vai dizer a respeito do cuidado de Deus, na forma de cântico, dizendo assim, cantarei agora ao meu amado um cântico a respeito de sua vinha. O meu amado tinha uma vinha
na encosta de uma colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou-as, as melhores videiras. Construiu no meio dela uma torre de sentinela e também fez um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas bravas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Porque o que se ouve, amados, é assim: cadê Deus nessa situação? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Onde está Deus? Será que Deus não sabia daquele roubo? Será que Deus não sabia daquela doença? Cadê Deus? Cadê o poder dele se manifestando? Porque é isso, e é disso que o Senhor está falando agora. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem. Olha só, amado, o que ele fez. Olha só o que ele fez. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras. O Senhor, amado, escolheu cada semente. Ele não errou, ele te escolheu, irmão. Você é especial. E ele te trouxe e disse: eu vou te plantar, mas eu não vou deixar apenas colocar lá a semente e largar, abandonar. Não, eu vou cavar em volta. Eu vou dar condição para que essa videira cresça e produza frutos bons, que é o que o Senhor espera. E eu ainda vou construir uma torre de vigília, porque eu quero estar olhando, eu quero estar vigiando, para que ela produza, para que ninguém roube, para que ninguém a tome. Eu mesmo, Senhor, ficarei nessa torre de vigília. O que o Senhor está dizendo? Onde quer que você estiver, eu estou de olho em você, eu cuidarei de você, eu estou preparando o melhor para você. Não te incomodes. Você não precisa se curvar a mais nada. Apenas dê o fruto. Dê o fruto. Você não foi uma escolha errada. Esse povo não foi uma escolha errada. Aleluia. E mesmo, amado, que tivesse sido escolhido de maneira errada, o Deus que nós servimos é poderoso para operar, transformar, curar, libertar, fazer com que nós demos frutos excelentes. Olha o fruto que eu estou produzindo. Aleluias. Tirou as pedras, porque é assim que o povo chega a Deus, sim ou não? Cheio de pedras na mão, armados. Se esse pastor, deixa ele falar alguma coisa aqui, que eu já estou armado. As pessoas vêm armadas, cheio de problemas, cheios de espinhos, pedra de tudo quanto é lado, a vida. E olha o que o Senhor está dizendo: calma, eu te trouxe,
Eu não te joguei ali. Eu não te joguei. Eu tirei as pedras. Ele plantou as melhores videiras. Você é importante para Deus. Você foi tirado, amado, daquele lugar escolhido a Deus. De Deus dizendo: eu peguei os melhores. Os melhores não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém, mas quer dizer que nós somos melhores na questão de obediência. Eu sei que aqueles que eu escolhi são plantas que eu espero dar fruto. São plantas boas. Construí no meio dela uma torre de sentinela e também fiz um lagar. Vocês não foram jogados de qualquer jeito. Agora o que eu espero? O cuidado está feito. Eu limpei, sachei, tirei as ervas daninhas, coloquei adubo com as melhores palavras, eu ensinei, ou seja, eu preparei a videira ou as vides. Eu não lancei de qualquer maneira. E o que ele esperava? Que dessem uvas boas. Mas para decepção, nesse caso aqui, eu entendo que todas deu uvas azedas, bravas, amargas, de nenhum proveito. E a gente sabe que tem pessoas que é amarga, né? Tem pessoas amargas. Você tenta agradar, né? E não tem jeito. Cria-se um conceito e segue-se esse conceito. Aleluia. Então Isaías aqui ele está dizendo de como as pessoas chegam na igreja. É cuidada, orientada, mas acabam como esta vinha má. Porque isso é uma parábola para levar a gente a olhar para nós. Aleluia. Voltando lá para Jeremias, verso 22 diz: mesmo que vocês se lavem com a soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, declara o Senhor. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, não se engane, porque você pode até lavar o exterior, mas eu conheço o interior. A mudança que deveria ser extinguida, o mal que deveria ter sido lavado, continua lá. Ainda que te laves como salitre e amontoes potassa, o sabão, porque eu já falei, né? O salitre é como um tipo de potássio ou sabão, né? Que se faz, porque isso representa os esforços humanos para purificar. Ele diz: continua a mácula da tua iniquidade perante mim. Uma planta degenerada. Não era isso que eu esperava. Parece uma vide brava, fruto amargo. Então Deus diz: nada disso remove a culpa do pecado.
ou seja, o interior. Não adianta se fantasiar, não adianta, amado, pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço, quando as atitudes continuam a mesma do mundo. A maneira de agir, de tratar, de cuidar. Porque se o meu comportamento é o mesmo antes de eu ter sido chamado por Cristo, em que videira eu fui enxertado? Porque a palavra, amada, ela vai dizer, da mesma fonte, não sai dois tipos de água. Ou eu estou em Cristo, ou eu não estou. Ou as minhas atitudes são as atitudes de Cristo, então eu não estou enxertado nele. Aleluia. Então não adianta uma máscara, não adianta uma capa, sabe, Clark Kent. Como é que ele se transformava no super-homem? Ele já não era mais Clark Kent, ele era agora super-homem. Isso para os homens. E as mulheres? Mulher Maravilha. O que isso quer dizer, amado? Que não pode estar aqui na igreja. Na igreja eu sou Mulher Maravilha, eu sou super-homem. Em casa, lá fora, cinto, está caindo? Soltou lá o... Você entendeu, irmãos? Tome, arruma lá, por favor. Agora não vou colocar, a calça nem está caindo. Engordei um pouco. Você entendeu, irmãos? Tcharam! Nós não podemos ser assim. Sem ilusão. Nós somos o que somos. Videira ou videira brava, ou videira boa ou videira brava. Aleluia. Porque a voltinha ou a corridinha, nada disso remove a culpa do pecado. Sem arrependimento genuíno e retorno a Deus. É aquilo que João falava: lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Caso contrário, eu virei a você. Espera. Eu virei a você. Resumindo, o que Deus estava dizendo para esse povo: vocês rejeitaram a minha autoridade, ao meu querer, e se entregaram à idolatria como uma esposa infiel, fazendo a vontade da carne, os desejos carnais. Se deitar é não obedecer. Se deitar com alguém. Ele diz, porque a idolatria é como uma esposa infiel. Se romperam, apesar de terem sido plantados com pureza, agora tentam se limpar com suas próprias forças, e nada disso engana a mim. Engana vocês, a mim não. Eu imagino esse povo ouvindo essa palavra.
Então, trazendo de fato para nós, vai dizer o seguinte: aplicação para a nossa vida. Primeiro, rebeldia contra Deus pode parecer liberdade, mas leva à ruína espiritual. É como a irmã Rosângela disse: a igreja está doente. E nesse sentido eu acredito. Mas por que a igreja está doente? Falta de obediência. Eu cavei em volta de vocês, pus água para alimentar vocês. Mais do que isso, eu construí ali uma torre de vigília, para orientar, para guiar, para dizer sim, para dizer não, pare, recue, ou siga em frente. Mas vocês não me ouviram. Estão firmados no seu próprio entendimento. E a Bíblia vai dizer: mas transformei. Mude. Não siga o teu próprio entendimento, siga o meu. Aleluia. Ele está dizendo, é uma rebeldia espiritual. Segundo, idolatria não é apenas adorar imagens, mas também colocar qualquer coisa acima de Deus. Que qualquer coisa? Dinheiro, prazer, fama, poder, trabalho, etc. e etc. 3. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém pode se esconder atrás de uma aparência. Isso é coisa de Clark Kent de Mulher Maravilha. Não é do povo de Deus. Isso é ficção de filme. Porque Deus vê além das aparências. E não adianta tentar parecer limpo se o coração está longe dele, cheio de maldade. Pense nisso, igreja. Não, tira a maldade do teu coração. Não vai te levar a nada. Vai impedir você de avançar. É tudo que o inimigo quer. Por quê? Porque um dia todos nós estaremos diante de Deus. E acredite, quem te casou mal vai sofrer as consequências. A Bíblia nos diz: não pagueis mal por mal, mas paguei o mal com bem. Isso é vida transformada. Isso é estar enxertado na videira. Oh, Ramashide Kandarabasúbias. Aleluia. Então, o coração, quando é que o coração está longe? Quando nós não obedecemos. Fique em paz, querido. Segue a vida, faz o bem. Se possível, primeiro às famílias da fé. Primeiro entre nós. Olha que tremendo isso. Quarto, para a gente terminar. O único caminho de volta é o arrependimento.
um arrependimento sincero e a reconciliação reta diante do Senhor. Eu lembrei do começo, Senhor. Que prazer estar na tua presença. Eu não vi a hora de estar na tua presença. Eu não vi a hora. Eu me alegrava quando me disseram: hoje tem culto. Amém, queridos? Se coloquem em pé.